Fala, gurizada, tudo bem? Bem-vindo à aula número 6, aula sobre volume financeiro, tá? Vamos comentar aqui sobre uma das ferramentas aí que os analistas técnicos usam muito, né? Alguns incluem o volume até dentro do price action, eles acham que eles dizem, né? Ou aplicam isso de forma que o volume faz parte também do movimento dos preços, faz parte do preço e interpretam os dois juntos. Bom, eu julgo o volume muito importante, tá? A interpretação do volume. Existem algumas diferenças aí na nossa visão do volume, né? Da aplicação das técnicas de analisar o preço com base no volume para day trade e para swing trade. O volume ele vai ter, na minha opinião, na minha experiência, na minha prática, ele tem muito mais importância, eu dou muito mais importância para o volume para operações mais longas, como swing trade, do que para day trade, embora eu tenha pelo menos aí 2 ou 3 estratégias que tem volume como um filtro de operação, tá? Então eu também uso muito volume para day trade, é isso que eu vou falar para vocês aqui nesta aula. Roda a vinheta. Antes de começar a aula também aqui eu quero pedir para vocês uma coisa, tá? Vai lá no Instagram, me segue no Instagram, @FrancescoTrader, me segue lá, lá vai ter mais informações, vai ter coisas do meu dia a dia ali que eu vou falar, coisas que aconteceram no pregão que vão complementar ao que está aqui nas aulas, vai servir também para reforçar o que eu falo aqui, porque o que eu estou ensinando aqui é exatamente o que eu pratico, é o que eu faço, é o que eu penso sobre trade e é o que me trago resultados, tá? Então, @FrancescoTrader lá no Instagram. Outra coisa, antes de começar a aula, se vocês quiserem aula ao vivo, que eu faça uma live pra gente bater um papo, pra gente tirar dúvidas sobre o conteúdo até aqui, comenta aqui. Comenta aí um dia e o horário que vocês acham que ficaria bom para vocês, pra gente fazer essa live, esse aulão de tirar dúvidas, para relembrar o conteúdo, tá? Eu acho muito interessante fazer isso. Então comenta aqui pra mim e aí a gente marca sem problemas, beleza? Bom, sem mais delongas, bora pra aula volume financeiro. O volume representa a quantidade financeira total daquele período representado no candle. Existem alguns tipos de volume diferentes, tá? Aqui eu vou falar sobre o volume financeiro, que vai representar o total do valor financeiro operado naquele candle, tá? Naquele período. Por exemplo, a gente usa o gráfico de 5 minutos, a gente vai ver a representatividade dos 5 minutos, tá? Naquele volume ali. A gente vai ver isso no gráfico daqui a pouquinho. Comumente é usado apenas em gráficos temporais. O que acontece? A gente já viu que existem gráficos temporais e atemporais. Por que a gente usa comumente apenas nos gráficos temporais? Porque, por exemplo, um gráfico atemporal que ele vai ter que vai se movimentar de acordo com o movimento dos preços, é óbvio, todos se movimentam de acordo com os preços, mas ele só vai fechar, né, abrir e fechar quando ele chegar a um determinado preço. Cara, se ele ficar no mercado lateralizado, aquele candle vai ficar ali parado, ele vai ficar não vai formar outro candle, ele vai ficar parado até que o preço se movimente o suficiente para que ele complete. E a gente olhando isso para dentro do volume, como ele vai ficar parado ali, ele vai ter um volume muito maior. Isso não quer dizer que o volume está confirmando alguma coisa, só que ele ficou muito tempo ali. Então ele tem um alto volume, não é porque houve muito interesse, e sim porque ele ficou parado ali durante muito tempo. Então por isso que em gráficos atemporais normalmente não se usa volume financeiro. Eu não uso, não conheço ninguém que use. Pode ser que alguém aí descubra ou invente ou crie uma técnica usando volume. Ok, não estou dizendo que não funciona, estou dizendo que eu nunca vi ninguém usar, eu não uso, não vejo uma lógica para usar. Talvez, sei lá, é um ponto que teve briga, não sei, tá? Mas eu não tenho nenhuma técnica para usar dessa forma, tá? Então eu vou me ater àquilo que eu faço, aquilo que eu uso, aquilo que eu sei que funciona, aquilo que eu posso mostrar, ok? Então tá, então a gente vai usar sempre nos gráficos temporais, gráficos de minutos, dias, semanas, beleza? Quanto maior o volume financeiro envolvido em um ativo, maior a sua liquidez. E quanto mais líquido, melhor tende a performar a nossa análise técnica naquele ativo. Já falei para vocês que
Para a análise técnica funcionar, ela precisa representar a psicologia do mercado, ela precisa representar a psicologia da massa. Tá? Para a análise técnica funcionar, precisa disso. E para existir isso, tem que ter a massa. Tem que ter muita gente operando, tem que ter muito volume financeiro operando. Então a gente depende de ativos que tenham um bom volume para que a análise técnica funcione. E quanto maior esse volume, quanto mais gente, mais a representatividade da massa vai estar ali, melhor tende a performar a análise técnica. Como eu já falei, por exemplo, ativos muito líquidos, talvez os mais líquidos da bolsa, Petrobras e Vale. Na teoria, seriam os ativos onde a análise técnica melhor performaria. Eu, particularmente, não consigo operar bem estes dois ativos. Tá? Isso é uma regra que eu estou passando para vocês? É uma regra. Existem exceções? Existem exceções. Vai ter gente que vai operar estes dois ativos muito bem, porque são os mais líquidos. Eu, particularmente, não consigo, tá? Então, é uma regra, mas não é uma regra absoluta, né? Toda regra tem sua exceção, e aqui não chega nem a ser uma exceção. É uma limitação minha, ou uma dificuldade minha, ou uma visão minha diferente, que eu não consigo enxergar o movimento destes dois ativos. Eu performo muito bem em outros ativos líquidos, com bastante volume, por exemplo, o índice futuro, que tem um volume absurdo. Eu performo muito bem, onde muitas pessoas têm muita dificuldade de operar, eu consigo operar muito bem usando isso, usando volume, sabendo que é um ativo líquido, que tem volatilidade, que tem amplitude, que tem liquidez, que tem a psicologia da massa dentro dele. Justamente porque, além do próprio ativo, do índice futuro, ele ter muito volume, que te dá muita liquidez, ele está representando o movimento do Ibovespa, onde estão as principais ações, as ações com maior liquidez, com maior volume financeiro. Então, eu estou usando um ativo que representa a psicologia da massa, tá? Porque eu tenho todos aqueles ativos lá do índice se movimentando como um conjunto, isso sendo representado pelo índice. Então, ali está toda essa massa, né, de mercado operando, e isso está sendo representado dentro do índice futuro. Por isso que eu gosto bastante do índice futuro. Beleza? Vamos lá. Uma das teorias de Dow é que o volume deve acompanhar a tendência. Já falei isso aqui, vou repetir. Tá? O preço está subindo, o volume está subindo, ou o volume está alto. Ok, temos a confirmação da tendência, o volume está confirmando a tendência. Para onde o preço vai e o volume aumenta, quer dizer que há mais interesse. As pessoas estão interessadas naquele movimento. O preço está subindo e tem mais pessoas comprando, então existe ainda muito interesse. Vamos pensar como uma fila do McDonald's e do Burger King no shopping. Quem já não foi num shopping, foi lá, olhou a fila do McDonald's lotada e a fila do Burger King vazia. A tendência natural das pessoas é ir na fila do McDonald's, porque tem muita gente lá. E a gente vai seguir a massa normalmente. A Red Bull fez isso. A Red Bull, quando ela não tinha muita verba para propaganda, então o que ela fez? Ela começou a botar muitas latinhas da Red Bull em lixos, espalhadas em lixos, em locais que ficasse à mostra, chamou a atenção muito das pessoas, que falaram, nossa, que tanto essa bebida vende, né? Que tanto se consome essa bebida, e foram ver, conhecer a bebida. Isso funciona. Por que em lançamentos, por exemplo, de restaurantes, de lanchonetes, de lugares assim, de pizzarias, no primeiro dia ou nos primeiros dias, existem muitos convidados que vão de forma gratuita para encher o local, para quem passa a ver o local cheio. Toda vez que tu sai, por exemplo, para jantar, para comer em algum lugar, e tu não sabe onde tu vai, tu vê um restaurante vazio, a tua tendência natural é não querer parar ali. Por quê? Se não há interesse naquilo ali, se as pessoas não estão ali, é porque não deve ser bom. E essa mesma psicologia funciona para o mercado. Se não há interesse em compra, se as pessoas não estão comprando, eu também não vou ter a tendência natural a comprar. Então, quando há um volume em compras, quando o volume está grande em compras, há interesse. A tendência natural é que as pessoas sigam comprando. Quando este volume começa a cair, quando tu vai lá no McDonald's, a fila do McDonald's está igual a do Burger King, tu pensa, nossa, mas será que o McDonald's é melhor que o Burger King? É melhor que o Bob's? Pá, mas eu acho que hoje eu vou ali no Girafas. Tu reflete melhor, tá?
Nem todos são assim, mas é a psicologia da massa, a maioria é assim. Então isso acontece. Vou pegar aqui mais um exemplo, Coca-Cola e Pepsi. Né? Foi feito um estudo onde que a Pepsi tem um sabor melhor que a Coca-Cola cientificamente. Pegaram lá, deram uma bebida sem a pessoa saber o que ela estava bebendo, viram o cérebro ali, parte do cérebro que demonstra a apreciação pelo sabor, e aí as pessoas acharam a Pepsi mais saborosa. Mas quando perguntadas, elas preferem a Coca. Porque é natural, principalmente no Brasil, onde a Coca vende muito mais que a Pepsi, a gente vai direto e já compra a Coca. A gente nem pensa, nem reflete se uma é melhor que a outra, se eu prefiro o sabor de uma ou prefiro o sabor de outra. Particularmente, eu dou o meu exemplo, eu prefiro o sabor da Pepsi, mas eu sempre compro Coca. Então, porque é uma tendência natural, é o que tu está vendo, as pessoas estão consumindo, é o interesse natural das pessoas. Tá? E no mercado é a mesma coisa, as pessoas vão comprar se houver volume de compradores, se o preço estiver subindo. Quando este volume começa a reduzir, e eu vou mostrar por que esse volume começa a reduzir, é porque o interesse está deixando de existir. Eu não preciso ter um volume alto para fazer o preço subir, basta eu não ter vendedores por aqueles preços. Vamos lá, como é que funciona o preço? Como é que o preço sobe? Eu tenho um ativo a R$10 e aí eu tenho alguém que queira fazer negócio a R$10. Então eu tenho uma pessoa para vender a 10 e uma pessoa querendo comprar a 10. Então tá 10. Se eu tenho 1.000 pessoas querendo comprar a 10 e 1.000 pessoas querendo vender a 10, eu vou vender a R$10. Agora eu tenho uma pessoa querendo comprar e eu tenho uma pessoa querendo vender, mas essa pessoa só vende a 12. Aí se essa pessoa compra a 12, o preço sobe de 10 para 12. Uma pessoa só fez o preço subir R$2. 1.000 pessoas querendo comprar ao mesmo preço que 1.000 pessoas estão querendo vender, não faz o preço subir. E se eu não tiver mais compradores a R$12, se eu tiver compradores a R$9, no momento que alguém quiser me vender a R$9, o preço cai para R$9. Então não importa a quantidade ou o volume financeiro envolvido para fazer o preço subir ou cair. O que importa é o interesse pelo preço. Se eu chego num patamar de preço, vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui de Petrobras. Petrobras chegou a cair, chegou a custar R$4 aí no seu pior momento, mais ou menos, tá? Quando ela chegou a R$4, não tinham mais pessoas querendo vender a menos do que isso, né? R$3,60, R$3,80, enfim, não havia, porque senão o preço seguiria caindo, porque o cara que quer comprar, ele quer comprar sempre mais barato, só que as pessoas não queriam mais vender a este preço. Então, neste momento, o preço para de cair e começa a subir. E a gente vai entender isso agora, ó. Volume é a lenha que move a locomotiva. Essa frase é do Joseph Granville, se eu não me engano, tá? Não vou me lembrar agora exatamente, mas eu acredito que sim. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou explicar isso aqui com calma. Quando o preço sobe, os vendidos vão amargando prejuízos. Vamos lá, o preço está subindo e eu estou vendido. Tá? Eu vendi aqui, o preço começa a subir, chega no meu ponto de 0 a 0 e segue subindo. Agora, neste momento, eu estou no prejuízo. Os vendidos estão começando a amargar prejuízo. Em algum momento, estes vendidos vão ter que estopar essa posição. Pelo menos é o que se espera, pelo menos é o que tu deves fazer. Tá? Vendeu aqui, o preço caiu, só que em algum momento o preço começa a subir, subir, aí tu estopa. O que tu faz quando tu estopa uma posição vendida? Quando tu sai de uma posição vendida? Tu compra. Isso aumenta o fluxo de compras, porque tu te torna um comprador. Tu não estás posicionado na compra, mas tu estás comprando. Então, tu está aumentando o fluxo, tu está aumentando o volume financeiro, tu está aumentando o interesse por compras daquele ativo. Então, vamos lá. Quando o preço sobe, os vendidos vão amargando prejuízos, até que a alta atinja seu ponto de stop. E para sair da operação vendida, ele precisa comprar, aumentando a oferta de compras, fazendo o preço subir ainda mais. Então, vamos lá. O cara que está vendido, que quer que o preço caia, quando o preço vai na direção contrária a ele, ele acaba fazendo com que o preço suba mais, porque ele estopa. Quando ele estopa, ele é obrigado a lançar uma ordem de compra, porque se eu estou vendido, né, o que é estar vendido? Eu peguei, eu não tinha nada e eu vendi aquele papel, mesmo sem ter comprado antes, eu vendi. Eu estou apostando na queda do preço. Tá? Dentro do day trade, isso é muito fácil de fazer. Dá para fazer isso também para swing trade. Eu posso operar vendido para swing trade, mas existem algumas regrinhas, existem algumas coisas que eu tenho que tomar cuidado.
Se vocês quiserem que eu fale só sobre operações vendidas para swing trade, eu faço uma aula extra falando sobre operações vendidas e long short. Long short é uma operação que eu acerto bastante. Comenta aqui, tá? Se vocês quiserem que eu faço essa aula, que vai ser muito bacana. É uma operação muito boa de fazer. Mas enfim, então eu estou apostando na queda, que o preço cai, o preço começa a subir, eu estopo. Para mim estopar eu tenho que lançar uma ordem de compra, uma ordem contrária. Tá? Sempre quando a gente estopa, tem que lançar uma ordem, né, de compra ou venda contrária à nossa posição. Se eu estou vendido, eu lanço a ordem de compra. Então vamos lá. No momento que eu lanço essa minha ordem de compra, eu ajudo aos comprados, né, que querem que o preço suba mais. Vamos lá, se eu tinha ali 500 ofertas, por exemplo, de venda naquele ativo, naquele preço, daquele ativo naquele preço, no preço X, tinha 500. Só que é o mesmo ponto do meu stop. E digamos que eu tenho ali 300 ofertas de compra. Então eu tenho 500 ofertas de venda e 300 ofertas de compra. Logo, a compra não vai consumir todas essas ofertas de venda e não vai fazer o preço romper. Porque eu tenho aqui essa barreira, ó, minha barreira é com 5. E aí eu venho com 3, eu derrubei, sobraram 2. Sobraram 2, né? Tinha 500, eu comprei 300, vamos aqui, comprei 300, sobraram 200 ordens ali. O preço não conseguiu romper, não passou essa barreira aqui desse preço. Só que aí, como o meu ponto de stop é nessa posição, por exemplo, digamos que eu esteja vendido em 500 papéis, eu entro comprando mais 500. Agora, o que aconteceu? Eu comprei X200, então eu tenho que comprar mais 300. Eu vou ter que comprar 300 do preço acima, dos vendedores que querem vender num preço mais alto. Então aí eu vou fazer com que o preço suba. E a mesma coisa vai acontecer com o pessoal que estiver estopando neste novo preço. Eles vão ajudar os compradores. E assim vai sucessivamente acontecendo. Então por isso, quando o preço vai indo contra a nossa posição, ele vai estopando. Vamos pegar aqui, ó, a época da pandemia. Por que o preço caiu tanto? Além do pânico, tá? Muitos fundos, eles têm regras, tá? E o que acontece? Eles começaram a estopar em sequência. E houve também, agora vamos entrar num outro assunto aqui mais profundo. O que acontece? Muitas pessoas estavam alavancadas em operações de swing trade. Normalmente a gente se alavanca para day trade, mas existem possibilidades, seja por termo, seja via opções, de se alavancar em operações de mais longo prazo, de swing trade, tá? Operações que vão levar mais de um dia. Muita gente estava alavancado nessas operações. E tu pode usar para te alavancar como garantia, como margem, a tua carteira de ações, o que tu tem de ativos. Então essas pessoas usaram, né, as ações como garantia. Como o preço foi indo contra, a corretora começou a exigir mais garantia, começou a exigir essas garantias em dinheiro. E aí a própria corretora vai zerando, ou seja, ela vai estopando as posições vendidas ou compradas. No caso da pandemia, foi as posições compradas, foi zerando essas posições para cobrir a garantia, para cobrir o prejuízo que estes fundos, esses investidores estavam tendo. Então entrava mais ordens de venda. Conforme entrava mais ordens de venda, o preço caía mais, era necessário mais garantias, mais pessoas eram forçadas a vender, exigindo mais garantia, e isso uma bola de neve. Por isso que o preço caiu tanto. Por isso que em momentos de pânico acontece isso, tá? Movimentos fortes do mercado. Porque tu vai exigindo com que as pessoas que estão na posição contrária reforcem o movimento contrário a eles e façam o preço andar ainda mais forte. Então, é isso que acontece. Conforme o preço, por exemplo, para quem está vendido, o preço vai subindo, vai estopando, vai entrando mais ordens, vai estopando, vai entrando mais ordens. Beleza? Isso vai fazendo com que o preço suba ainda mais. Por isso que o volume vai confirmando a tendência. Conforme a tendência está com força, o volume segue grande, segue alto. Seguindo. Quando o número de vendidos se torna pouco significante, esse efeito acaba e o volume reduz e temos apenas os compradores adquirindo de novos vendedores. Este é o ponto crucial onde o preço pode parar de subir e começar a cair. Vamos lá. Em algum momento,
esse fluxo vendido, ele vai se acabar, ele vai reduzir, tá? Então tu vai ter menos ofertas de stop, tu vai ter menos ofertas de pessoas estopando, saindo da posição vendida. Conforme esse fluxo vai diminuindo, tu começa a ter o fluxo apenas das pessoas que estão comprando no que é o topo, né? Porque o preço ele vai parar de subir porque ele não tem mais esse apoio dos stops. Então o preço ele vai parar de subir ou vai perder o ímpeto. Então agora tu tem só o quê? Só tem pessoas, novos compradores, tá? Comprando de pessoas que estão entrando numa posição vendida. Agora quem está sendo esperto é o cara que está vendendo, porque está chegando no final do movimento. Perdeu a força dos stops. Agora ele só tem a força dos compradores. Então este movimento ele vai perder força. Tu vai ter uma entrada de novos vendedores. E aí o preço pode então fazer uma correção. Se a tendência for persistir, for seguir de alta, o que ele vai fazer? Lembram das ondas de Elliott? Sobe, corrige, sobe. Ele vai fazer a onda 1, agora ele vai fazer a onda 2. E este é o momento em que as pessoas que estão vendendo ali podem se dar bem. Tá? E quem está comprando ali está comprando errado. E como é que a gente vai identificar isso? Olhando o volume. Olhando se o volume está caindo. Se o volume está reduzindo. Se esse volume começar a reduzir, é porque está perdendo a força, está perdendo o impacto aquele movimento. Então talvez seja a hora da gente segurar as compras, esperar, seja uma estratégia de reversão aparecer para nós, ou então esperar o preço corrigir para que a gente entre numa nova posição comprada, porque a gente, talvez seja o momento da gente fazer uma realização, né, se a gente está comprado lá embaixo, fazer uma parcial, ou então sair da operação. O volume ele nos mostra isso, tá? Beleza? Compreenderam isso? Essa é a técnica do volume, né? Essa é a técnica de aplicação do volume que a gente vai ter. Porém, é tudo muito bonito, tá? Eu poderia encerrar a aula aqui e vocês chegarem no mercado para operar day trade amanhã e, nossa, eu vou usar isso e o volume vai confirmar, e se o volume subir, eu vou comprar, isas. Não. No day trade a gente tem um pequeno problema, tá? No day trade ele não funciona bem assim. Vamos lá, quando a gente fala em volume, deixa eu pegar o profit aqui. Vamos lá, estamos com o profit aqui e eu tô com gráfico diário, tá? Nós temos aqui o movimento do dia de ontem de queda, tendência de baixa, correto? Ok, o dia começou, o preço subiu um pouquinho, ele já abriu com gap de baixa, então a partir daqui já podia ser uma tendência de baixa, tá? Só que aí se a gente comparar esse volume com o volume anterior, já não podemos fazer essa comparação, porque eu tenho o volume do início do dia contra o volume do fechamento do dia anterior. Normalmente no final do dia o volume cai, o volume financeiro do final do dia costuma ser menor, nós temos menos pessoas operando no final do dia, tá? A maioria das pessoas já bateu a meta, a maioria das pessoas já fez o que tinha que fazer, já ganhou o que tinha que ganhar, já perdeu o que podia perder. O pessoal do institucional já fez o que tinha que fazer, já se posicionou. Então, no final do dia, a gente tem um volume menor natural, tá? Independente se está confirmando ou não tendência, porque é a tendência do dia, o dia já está acabando. Quando a gente está olhando para o gráfico intradiário, o dia já está acabando, não existe mais olhar a tendência para meia hora de pregão. Acabou o dia, já acabou, chegou ao final. Então não adianta querer olhar a confirmação de tendência para o volume no final do dia, porque não tem esperança de uma continuidade daquela tendência, porque o dia vai acabar, não tem tempo para isso, tá? Então aqui já não serve a comparação. Volume, beleza. Depois eu tenho um aumento do volume aqui neste candle aqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho. Tá? Neste candle aqui, não, o candle da primeira setinha verde, deixa eu tirar essas setinhas daqui, apagar estes estudos. Isso aqui foi da outra aula, tá? Neste candle da setinha verde, deixa a gente aumentar essa setinha, dá para aumentar? Preço, tamanho. Bem grande aqui para todo mundo ver. Ok. Neste candle da seta verde, a gente tem um volume maior. E é um candle de baixa. Nossa, então está confirmando uma tendência de baixa. Não. Esse é o candle da abertura do mercado à vista. Às 10 horas, às 9 horas abrem os contratos futuros, o que eu opero, tá?
mini índice, mini dólar, WSP, tá? Às 10 horas, às 9 horas abrem estes mercados. Das 9 às 10 funcionam apenas os mercados futuros, tá? Às 10 horas abre o mercado à vista, abre a bolsa, o Bovespa, as ações. Neste momento entra muito volume, tá? Porque aí tu tem a movimentação do Bovespa para tu te basear. Então neste momento vai entrar volume às 10 horas, naturalmente, independente de tendência ou não. A partir das 10 horas o volume vai aumentar. E ele vai aumentar muito e vai seguir maior do que foi normalmente entre 9 e 10 horas da manhã. Então, eu posso comparar o volume dos primeiros minutos contra o dia anterior? Não. Eu posso comparar o volume das 10 horas com o volume das 9 às 10? Também não. Então, não posso ter essa noção, não posso usar isso como confirmação de uma tendência. Tá? Vamos lá. Às 10h30 aqui, a gente teve um aumento de volume. E aqui no caso, muito bem, ele aumentou o volume num candle forte, uma barra forte de baixa, confirmando a tendência de baixa. Foi isso? Não. Ele não estava confirmando a tendência de baixa. Às 10h30, a gente tem a abertura da NYSE, tá? Que é a bolsa norte-americana. Também é outro momento que entra um fluxo financeiro muito grande, entra um volume muito grande. E a partir das 10h30 em diante, o fluxo, o volume financeiro vai caindo, ele vai reduzindo. Independente de qualquer coisa, normalmente é o que acontece. Existem dias um pouco atípicos? Sim. Deixa eu passar aqui para o gráfico dos 10 minutos. Eu vou dar um zoom out aqui. E a gente vai confirmar isso todos os dias, ó. Quando a gente bota o dia 18 de agosto aqui, tá? O dia 18 de agosto aqui, de início ao fim, ó. Pode ver que o maior volume é o candle das 10h30. Depois o volume vai caindo, ele tem uma oscilação aqui, porque meio-dia o mercado morre, e aí entre 1h30 e 2 horas da tarde ele volta ali, das 2 às 3 ele tem um volume, é o pessoal que volta do almoço e tenta mais alguma coisa. Então, entre 2 e 3, 2 e 4 da tarde ele tem um pouquinho, dá uma sobrevida, né, e depois ele morre de novo, tá? E a gente vai ver que todos os dias é isso que acontece. Se a gente voltar aqui, dia 17 de agosto, mesma coisa, ó. Qual é o maior candle do dia? Das 10h30. O maior volume do dia. Neste dia aqui até que não foi, ó. Teve às 3 horas da tarde um volume. O que teve aqui? Certamente teve alguma notícia, tá? Vamos olhar? Site do Invest. Será que eu consigo ver notícias de dias anteriores? Deixa eu ver aqui. Calendário econômico. Vou pegar aqui. Início dia 17, final dia 17. Vamos ver o que teve às 3 horas da tarde aqui, ó. Às 3 horas, ata da reunião do FONC. Tá? Olha quantas estrelinhas da importância tem. 3 estrelinhas, tá? Então, às 3 horas da tarde, teve a ata da reunião do FONC, Comitê Federal de Mercado Aberto. Isso normalmente faz o preço se movimentar muito forte. Então, a gente tem essas 3 peculiaridades para operar, olhando o volume dentro do gráfico intradiário. A abertura do mercado à vista vai aumentar o volume. A abertura da NYSE aumenta ainda mais o volume. Do meio-dia até as 2 horas da tarde, normalmente o volume é reduzido. Das 2 às 4 o volume aumenta. São coisas que não são referentes ao preço. Isso faz o volume aumentar ou reduzir independente do preço, tá? E aí a gente ainda tem as notícias que podem afetar. Por exemplo, quarta-feira às 11h30 tem estoque de petróleo. Toda quarta-feira às 11h30, normalmente estoque de petróleo acaba acontecendo alguma coisa. Se eu não me engano, 9h30 fecha o mercado europeu.
E aí, às vezes, tem dias que tem algum movimento devido a isso. Todo dia 9h30, ou quase todos os dias 9h30, normalmente também tem alguma notícia importante. Nos Estados Unidos, 10h30 e 11 horas, às vezes sai alguma notícia relevante também, uma divulgação de algum dado americano relevante. Então, todas essas informações, essas notícias, esses dados que saem nesses horários, podem fazer com que o volume aumente, independente de ser uma confirmação ou não da tendência. Para day trade, é difícil, então, a gente tomar como fundamento, como base para usar no preço, o volume financeiro, dependendo do tempo gráfico. Ali eu mostrei o tempo gráfico de 10 e 15 minutos, que são tempos gráficos longos. Se eu reduzir isso para 5 minutos, para 2 minutos, posso dar mais importância para o volume. Daí eu posso dar mais importância para o volume, porque eu tenho mais candles, mais períodos, né, mostrando um volume, por exemplo, das 9 às 10, eu tenho um padrão de volume. Então, se eu vou ter no candle de 10 minutos, por exemplo, eu vou ter 6 candles apenas. 5, na verdade, né? Vou ter apenas 5 candles. Não dá para me ter relevância no volume de 5 candles. Se eu vou para o gráfico de 2 minutos, eu tenho aí, a cada 10 minutos dá 5, 60 vai dar 30 candles, né? 30 candles de 2 minutos. Mais ou menos. Vai ter um pouquinho menos, porque normalmente não abre às 9, pode abrir 9,2, 9,13, aí já perdeu 1. Então, tu vai ter aí quase 30 candles. Já dá para dar mais importância. Tem 30 candles dentro de um padrão de volume. Aí depois tu tem das 10h30 das 10 horas até o meio-dia também, fora a abertura da NYSE ali, que são 5, 10 minutos de alteração no volume, eu tenho um padrão. Então, quando eu passo para um tempo gráfico menor, eu posso dar mais importância para o volume. Quando eu uso um tempo gráfico muito grande dentro do intradiário, como 15 minutos, por exemplo, se torna mais difícil de dar mais atenção para o volume. Eu uso o volume nas minhas estratégias? Sim. Eu uso em 2 estratégias. Estou tentando me lembrar que se eu uso em mais alguma, acho que não. Acho que são 2, uma no gráfico de 5 e uma no gráfico de 10. Pasmem, tá? Mas são estratégias que o volume se mostrou funcionar. Beleza? Gurizada, é assim que eu olho e enxergo o volume financeiro. Essa aula serve para day trade? Serve para day trade. Eu uso volume financeiro em algumas estratégias de day trade. Tem essas nuances que eu falei para vocês. Eu gosto de ser muito claro. Como eu falei, seria muito fácil eu chegar aqui, mostrar isso para vocês e dizer, não, olha só, funciona, é assim, é lindo, é fácil, é simples. Não, não é. Tá? Não, não é. Tem essas nuances, tem essas questões que fazem, que tornam, né, que exige que a gente faça um estudo mais aprimorado, que a gente olhe com mais cautela, com mais cuidado. Eu não tô aqui para te entregar uma receita fácil para que tu olhe para mim e diga, nossa, que legal, gostei muito do Francesco, ele me ensinou, foi muito fácil aprender o que ele me ensinou. Seria muito fácil eu te mostrar como o volume funciona e te mandar para a guerra. E na verdade não é assim que funciona, tá? Tu vai aprender isso e tu não vai conseguir ganhar dinheiro porque não é assim que funciona na prática na hora da gente operar. Na teoria, o volume confirma a tendência, o volume confirma o movimento, muito fácil, tá? Na prática não é tão simples. Quando a gente olha para o volume, para o gráfico diário, para fazer um swing trade, beleza, porque todas essas informações, notícia, abertura de mercado, tudo isso está dentro de uma única barra. Vamos voltar aqui. Ó, vocês vão ver que quando eu passo para o gráfico diário aqui, o volume ele é muito parecido durante todo o tempo, né? O volume ele é muito parecido. Tu vê que aqui houve um aumento de volume muito, dá pouco para ver, né? Mas dá para ver. Existe um aumento de volume aqui, ó. O volume foi aumentando aqui conforme o preço estava subindo e ele estagnou aqui e o preço começou a atender. Pode ser que essa tendência de alta aqui vai fazer uma correção agora? Pode ser que sim. Pode-se dizer que sim. Tá? Pode ver que nesses últimos 2 candles aqui ele perdeu volume, perdeu força e aqui ele começou a cair. Tá? Então, a gente tem que entender, interpretar. Dentro do gráfico diário, a gente vê isso de uma maneira melhor. Tá? No gráfico intradiário, se torna mais complicado por causa dessas nuances. Mas pode ver que no gráfico diário, ele tem um padrão maior, ele está sempre mais ou menos igual. Tá? Se a gente passar para o semanal, melhor ainda, ele vai ficar mais padronizado ali e a gente consegue interpretar isso melhor. E que eu estou olhando para o índice, tá? Normalmente no índice tu vai ter um padrão
muito parecido. Agora, se tu vai para ações, tu consegue usar o volume de uma maneira ainda melhor. Ok? Então, ficamos por aqui. Obrigado. Não se esquece de ativar o sininho. Eu acho que eu não vou mais falar isso. Porque quem já está aqui na sexta aula já ativou o que tinha que ativar. Só não esquece de curtir o vídeo aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!